por tudo que ela passou e também por tudo que a gente passou, né? Nós mulheres também somos vítimas de alguns preconceitos, às vezes até velado, não é? Mas a gente, vez por outra, se sente vítima de preconceito. Então, a ideia é que façamos uma reflexão inspirada na nossa Santa Maria de Araújo, que viveu há um tempo passado, sofreu muito mais do que a gente sofre hoje, né? Por ser mulher, viveu numa época que a mulher não era nada, a mulher era res, não é, Vandinho? Era res, res significa coisa. As promotoras estão aí para dizer sim a essa ideia do passado. Além de ser mulher, negra e pobre. Então, ela tinha tudo que na época, numa sociedade das oligarquias, onde as mulheres, os negros e os pobres eram deixados de lado. Então, a ideia é que a gente faça, e eu, Ivanilda, e eu sofri algum preconceito por ser mulher? Quando eu fui entrar na guarda, não é? Como é que a sociedade me via enquanto guarda? E a peneirista? Como foi enfrentar sol e chuva para buscar uma forma de sobreviver a mim e a minha família? Então, é a partir daí que a gente vai refletir, olhar para Maria de Araújo e justificar a santidade mais ainda. Porque, embora a Roma seja o local onde o direito canônico impera, onde lá seja a entidade, onde o poder de dizer, de declarar que alguém é santo, seja lá, mas nós, povo, é quem, na verdade, sinalizamos para isso. Então, vamos olhar para Maria de Araújo, olhar para a gente e fazer uma reflexão. Então, que vocês sejam todas bem-vindas e a gente agora começa, né, Lindenberg? A gente começa a fazer a nossa homenagem a todas as mulheres do Brasil.
Então, gente, a gente escolheu dois homens para vir fazer essa homenagem especialmente para as mulheres. Nós escolhemos o nosso secretário de Cultura, o Vandinho, e o diretor, o maestro da banda Lindenberg, que até de camisa rosa veio para homenageá-las. Então, agora nós chamamos o Vandinho para fazer a sua homenagem. Obrigado, presidente. Cumprimentar todos vocês que aqui estão, o maestro Lindenberg, pela apresentação inicial. Quero pedir licença para tirar a máscara. Acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, nesses últimos 2 anos. Mas já está me sufocando essa máscara aqui para a gente falar. Mas estou feliz, presidente, por poder estar aqui nesse instante, ao lado dessas mulheres importantes do município de Juazeiro do Norte, não só para o nosso município, mas também para o estado do Ceará. Essa representatividade que aqui está hoje, tanto da gestão, enfim, de alguns outros poderes, né, o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias aqui representadas também, e estou feliz por poder estar nesse instante. E dizer, presidente Tereza, de quanto nós nos orgulhamos das mulheres, né, aqui em nome da primeira-dama, todas as mulheres que estão na nossa gestão, na gestão municipal, o quanto nós nos orgulhamos do trabalho, do afinco, do fazer. A presidente Tereza é uma inspiração, além de uma amiga, né? As mulheres fazem parte da nossa vida, né? Eu tenho muitas, né, que fazem parte da minha vida, com mais especialidade, né, de forma especial, 3 mulheres, começando pela minha mãe, uma camponesa, mulher da zona rural, que para mim ainda continua sendo uma grande inspiração, de mulher guerreira, de uma mulher... eu nunca vi a minha mãe reclamar de nada. Minha mãe cuidou de 7 filhos, eu sou o caçula dos 7, mas o casal, né, o meu pai e minha mãe, 9 pessoas, e minha mãe no moinho, botando água na cabeça e levando comida na roça. Eu nunca vi minha mãe triste, nunca vi minha mãe reclamar das atividades. Nunca vi a minha mãe dizer que tinha uma sobrecarga, nunca. Minha mãe fazia tudo isso, ainda varria o terreiro, né, com galhos de mato, e de toda a atividade, né, de lavar, de passar, de cozinhar, e era diferente dos dias atuais. Porque no tempo da minha mãe nós não tínhamos energia elétrica, não tinha geladeira, tinha que se cozinhar feijão de manhã, à tarde, tinha que se moer milho, tinha que botar milho de molho, e assim por diante, todas essas atividades, né? Não, que conversa, tinha que levar a roupa para o açude e lavar lá no sangradouro. Então, assim, eu me espelho na minha mãe ainda hoje para não reclamar, eu só tenho motivo para agradecer. Então, minha mãe foi um grande espelho nisso. A minha esposa, que me acompanha em tudo, não pôde estar aqui em virtude do trabalho que está exercendo nesse instante, mas é uma outra guerreira, e minha filha, que é também uma pessoa que me orgulha bastante. Então, presidente, com sua permissão, eu quero trazer uma poesia. Se falar de cultura, se fala de arte, se fala de poesia, e eu quero trazer aqui uma poesia do poeta, repentista Severino Dionísio, mais conhecido como Bio Dionísio. Entre os seus trabalhos poéticos, ele tem um que ele intitulou Mulher Nota 10. Obviamente que não vai contemplar nem todas aqui, mas, enfim, fica como sendo aqui de forma de amostragem aqui essa homenagem para todas as mulheres. E o poeta diz mais ou menos assim: vou falar de você, cabeleireira, chefe autônoma da técnica da beleza, de tesoura molada, mão maneira, dedos ágeis e olhares de firmeza, cacheando, pintando, reluzindo, alisando, trançando, colorindo, relaxando com toque cafunés, do modelo exigente ao mais comum, eu não posso dar 9,1, que quem faz a beleza é nota 10. E você, senhorita garçonete,
que com um simples psiu corre e me atende, sua forma educada se repete quando a minha exigência lhe ofende, faz o suco, me mostra o adoçante, me dá leite, me traz refrigerante, enche o copo e recheia os meus pastéis, cafezinho e palitos vem depois, eu não posso dar 9,2, que você, garçonete, é nota 10. E você, enfermeira paciente, dando ao seu paciente a paciência, o carinho é tão grande que não sente, que transfere o amor na assistência. Usa touca, avental, luva, fichários, na prancheta tem dias e horários de dar banho, comida e coquetéis, 1 milhão de favores que já fez, eu não posso dar 9,3, que você, enfermeira, é nota 10. E você, que é estrela sendo atriz, sou feliz quando a vejo na TV, se você na TV me faz feliz, só assisto por causa de você. Põe nas cenas um pouco de verdade, impressões de maior realidade, no reluz das telas e painéis, dramatiza, dá vida ao teatro. Eu não posso dar 9,4, que a estrela da tela é nota 10. Empregada doméstica sempre está disponível aos caprichos da madame, faz comida, atende, serve um chá. Para servir o patrão basta que a chame, logo cedo já está de mão na massa, lava, limpa, arruma, seca, passa, tem cuidado nas louças e nos tripés. Todo dia a rotina se repete e eu não posso dar 9,7, que empregada doméstica é nota 10. E você da polícia feminina, que futuro incerto lhe aguarda, pés sensíveis na sola da botina, busto grácil de santa enfeita a farda, usa calma diante a violência, se recua pedindo continência aos poderes maiores dos quartéis, tem o sangue ingênuo e ingênuo afoito, eu não posso dar 9,8, que a mulher da polícia é nota 10. Camponesas, garis e enfermeiras, empresárias, juízas, promotoras, secretárias, doutoras, tesoureiras, governantes, atrizes e doutoras, todas essas mulheres do planeta, gorda, magra, morena, branca, preta, sem diploma ou dona de anéis, a mulher por si mesma se promove, a nenhuma do 9,9, porque toda mulher é nota 10. Poeta Bio Dionísio, parabéns, presidente, pelo seu trabalho que você tem feito aqui para agregar, e você tem sido uma referência da nossa secretaria, né? O Memorial Padre Cícero, embora seja uma instituição independente, essa instituição é ligada à Secretaria de Cultura, e a presidente tem sido uma inspiração de amizade, de companheirismo, mesmo diante a sua autonomia de realizar as suas ações, a presidente tem feito isso dialogando conosco. Isso mostra a sua grandeza, presidente, que quando a gente mostra o nosso trabalho com humildade, você faz isso com excelência, mostra a grandeza que é no seu desempenho, como professora, como mãe, como amiga, como pessoa pública que tem dedicado a sua vida. Nem precisava de estar aqui, porque isso aqui você faz por paixão, a gente sabe muito bem disso. E eu sou muito grato pelo seu serviço neste local e parabenizo em seu nome todas as mulheres que aqui estão, aquelas que estão acompanhando e aquelas que fazem a diferença na sociedade. Muito obrigado. Pois é, gente, esse moço, o Vandinho, cada vez que ele fala,
A minha admiração por ele é maior pela simplicidade dele. Outro dia eu estava num evento, era um culto em ação de graças pela formatura, pela passagem dele na OAB, e ele contava a história dele, dizendo que de... Quantos irmãos, Vandinho? De 7 irmãos, ele é o único que chegou a fazer um curso superior. E ele hoje me deixa derretida pela forma dele dizer de quem foi a mãe dele, de todas as dificuldades que ela enfrentou para criar a família que criou. Então, Vandinho, eu te agradeço, eu te parabenizo mais ainda pela forma com que você glorifica tudo isso que você passou, a sua estrada, o seu caminho. Parabéns, vai, é dessa forma mesmo que os grandes homens se fazem e se projetam. Um grande homem não é aquele que tem muito dinheiro, não é aquele que tem um carro, que exibe um carro. Um grande homem é aquele que é sensível e que sabe ser humilde, porque é sendo humilde que ele se torna grande. Parabéns, Vandinho. Então, agora nós vamos começar a nossa temática mesmo, trabalhar a nossa temática. Eu vou ler aqui um texto, e depois do texto lido, eu vou lançar a pergunta norteadora para que a gente faça as nossas reflexões. O Dia Internacional da Mulher é uma data que marca a luta, a mobilização e a conquista das mulheres por melhores condições de trabalho, de vida e também pelo direito ao voto. Desde o final do século XIX, as mobilizações femininas advindas da luta do operariado na Europa e nos Estados Unidos protestavam contra as péssimas condições de trabalho estabelecidas pela Revolução Industrial, com suas jornadas de trabalho de 15 horas e baixos salários. Mas essa luta não ocorreu somente nos lugares mais distantes dessa região. No interior do Ceará, nessa terra chamada Juazeiro, outra mulher lutava e rezava. Mas quem era essa mulher, chamada de Beata Maria de Araújo? Filha de Ana Josefa do Sacramento e Antônio de Araújo, nascida em Tabuleiro Grande, onde hoje Juazeiro do Norte, em 24 de maio de 1861. Ela teve os primeiros contatos com o padre Cícero quando o mesmo celebrou a primeira missa no pequeno povoado e, mais tarde, fazendo a sua primeira comunhão, aos 9 anos, em 1872. Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo apresentava periodicamente os estigmas da crucificação, desde 1885. Os estigmas, gente, muitos santos que apresentaram os estigmas, como São Francisco, como Santa Rita de Cássia, se tornaram santos por essa marca dos estigmas de Jesus, além de outros feitos. Mas os estigmas eram uma marca que, notadamente, deixavam santo, glorificavam como santo. Apesar do primeiro caso de transformação da hóstia ter acontecido em 1º de março de 1889 até 1891, ano também da primeira comissão do inquérito enviado por Dom Joaquim para investigar o milagre. A Beata entrou nos registros oficiais, mulher negra, pobre e nordestina. Revolucionou a ordem estabelecida, onde até sua memória, considerada perigosa, deveria ser apagada.
No entanto, a hóstia não foi apagada. Muitas pessoas continuaram a acreditar no milagre, principalmente o padre Cícero, pois para ele, a beata Maria de Araújo é símbolo de fé e de resistência. Mulher que exerceu papel político e religioso, que redesenhou a história da sociedade cearense e do sertão nordestino para sempre. Mesmo após a sua morte, em 1914, a memória da beata Maria de Araújo preservou em todos os milhares de devotos, pois representa questionamentos, resistência e fé. Contudo, 8 de março deve ser visto como uma data para resgatar e ressaltar todos os levantes organizados por diversas mulheres que almejaram a conquista de seus direitos, ou seja, melhores condições de vida e o fim da discriminação e da violência. É um lembrete de que, apesar de algumas conquistas, as lutas continuam. E continuam diariamente na esfera preservada social e política, pois há muito a ser conquistado. Então, gente, a Prefeitura Municipal de Juazeiro, aqui representada pela Fundação Memorial Padre Cícero, iremos realizar esta mesa redonda e nós temos presente no recinto as seguintes mulheres: Sandra Cavalcante, a primeira-dama, Zuneide Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Brenda Vlasak, assistente social, Ivanilda Barbosa, guarda municipal, Jaqueline Gouveia, vereadora, Joyce Maria, professora, doutora Juliana Silveira, promotora de justiça, doutora Alessandra Magna, também promotora de justiça, Maria José Peneirista e a nossa querida e professora Lucélia, presidente do Conselho da Mulher. É com essas mulheres que nós vamos iniciar a nossa discussão. Eu vou funcionar como mediadora, mas, Hamilton, o microfone sem fio. Nós temos um microfone sem fio e vamos passar a nossa pergunta norteadora. E então, Maria de Araújo, eu também sofri, fui vítima ou não de violência? Com vocês, nós vamos começar pela professora Joyce. O microfone lá. O que você tem a dizer, Joyce? Tem algo na sua vida que você olha para Maria de Araújo e se vê nela? Bom dia a todos, a todas. Hoje culmina em minha vida como professora um certificado, de empoderamento. A história dela sempre me deixou pensante. Por quê? Eu, desde pequena, fui criada por uma avó que contava essa história. E ficava pensando por quê. Até então, a associação de Maria de Araújo, para mim, era por ser mulher. O tempo vai passando, eu vou crescendo, vou me identificando na sociedade como pobre e negra, e aí eu encontro Maria de Araújo nesses caminhos. Passei muitos, diversos preconceitos. Se eu for contar aqui, precisa de outra roda de conversa. Mas venci. Sou de luta. Encontrei a nossa querida aqui muito tempo nas lutas. E dizer que o Juazeiro traz essa ressignificação para a pessoa da beata, mais do que merecido, porque o sofrimento dela foi muito grande.
Nós hoje temos nossas promotoras que a gente pode gritar e ela nos acolher. Maria de Araújo não teve. Ela não teve por quem gritar. Ela foi esquecida, porque a igreja tinha uma intencionalidade, e quando eu falo igreja, é no sentido de não tornar um padre santo no tempo, e ela paga por isso. Então, eu acho que Maria de Araújo traz para mim, hoje, uma ressignificação de que a gente pode sim mudar a história. Podemos sim contornar a história com os fatos reais. E as nossas mulheres da justiça sabem que tem os dois lados sempre, né? E é interessante essa roda de conversa nesse sentido. Eu me vejo em muitas situações, ainda hoje, apesar de não aceitar receber o racismo em si, o preconceito em si. Em 2019, eu cheguei na Praça Padre Cícero, estacionei o carro, né? Aí um homem disse assim, não pode estacionar aí não. Ele me viu descer e geralmente eu não ando tão a caráter da sociedade. Eu ando da minha forma, tanto no vestuário como no meu modo de ser. E aí eu disse, por quê? Aí ele disse, por que não pode? Eu digo, sim, e esse monte de carro aqui que já está estacionado, eram de homens brancos. Ele ficou assim e não soube responder. Então, como nossa professora, mestra, doutora Tereza disse, sofremos sim ainda hoje, mas a gente ainda pode recorrer e responder à altura. Maria de Araújo não teve essa oportunidade, e eu acho que Juazeiro faz, há mais ou menos 5, 6 anos, vem ressignificando a história dela, mais do que merecido, porque ela sofreu muito. E vamos continuar a nossa roda. Muito bem, professora. Eu, minha gente, tive a honra de ter essa professora, essa mulher, nos bancos de uma universidade, sendo aluna de uma pós-graduação. Então, você, no que ela coloca, a gente vê que o preconceito ainda existe, né? E a gente não pode calar a uma coisa dessas, né? A gente tem, na verdade, que nos mobilizar, sem violência, sem guerras, mas a mobilização é necessária existir. E vamos à luta, não é, Ivanilda? Sim, bom dia a todas. Hoje eu me vejo na pessoa da Beata, porque sou pobre, sou negra, e nós hoje, durante o trabalho do dia a dia, encontramos muitas pessoas que não faz de conta que a mulher não é nada. Estamos todas a caráter, igual os homens. Muitas pessoas, quando estamos na rua, vai fazer uma pergunta, não se direciona à mulher, não, é ao homem. Né? Acha que a mulher não pode nada, que a mulher não pode fazer nada, a mulher não sabe de nada, não tem coragem, mas, pelo contrário, a mulher tem muita coragem e, às vezes, mais capacidade do que os homens, para mim, do meu ponto de vista. E a gente tem que lutar contra esses preconceitos, que o preconceito dá direito, os direitos do preconceito tem, mas nunca vão acabar com eles, né? E por isso as mulheres e a sociedade em geral têm que lutar contra esses preconceitos. Ok, Ivanilda. E agora nós teremos essa mulher forte, essa mulher que levanta lutas, essa mulher que chegou na Câmara Municipal e fez a diferença entre todos os vereadores que lá estavam. A voz dela é ouvida todo o Cariri, quiçá no Ceará e no Brasil, né, Jaqueline? Isso, é uma honra estar aqui com vocês, né? Fico até emocionada,
ouvindo essas palavras aí da nossa querida Tereza. E, bem, preconceito, infelizmente, é uma coisa que eu acho que nunca vai acabar. Embora a gente lute todos os dias contra isso, eu acho que cada uma de vocês aqui já tenha passado por algum tipo de preconceito. A Blenda mesmo, acho que deve, né, sofrer muito com isso. Eu sofro constantemente. Antes, quando eu fui eleita vereadora, por exemplo, quando foi ter a diplomação, que eu cheguei, né, para me sentar aonde estavam as cadeiras para os vereadores, aí gritou logo uma mulher: ei, ei, aí é só para os vereadores eleitos. Porque, gente, eu tenho uma forma de andar, às vezes, que não tem como eu andar chique, arrumada, que eu levo um ritmo de vida bem... Como, ó, por exemplo, mesmo, olha só o que é que tem pendurado aqui na minha bolsa, ó. Sabe, é uma correria, porque muitas vezes essa causa que eu defendo, ela me consome mesmo, né? Toda hora você tem que estar ali, de repente está num lugar, um animal é atropelado, você tem que ajudar numa situação de maus tratos, então é bem complicado. O mês passado ocorreu, infelizmente, até num salão de beleza. Eu não sou uma mulher muito vaidosa, não, né? Mas toda mulher, às vezes, gosta de, né, se embelezar, ficar bonita. Estava com uns cabelinhos brancos aqui, né? A idade chega para todo mundo. E fui até um salão que fica lá no hiper, dentro do hipermercado, né? E eu cheguei e falei com as moças lá se tinha alguma cabeleireira disponível para pintar o meu cabelo, né? Dar um banho de brilho. Aí chamaram uma, aí eu falei com ela se ela poderia pintar meu cabelo. Ela disse que sim, mas a tinta era cara. Porque acho que eu estava de sandália havaiana, né? Estava com uma blusa largada, uma calça. Aí eu disse, sim, eu não estou perguntando o preço da tinta, estou perguntando na sua disponibilidade. Aí ela disse, mas se você for comprar a tinta e voltar depois em outro lugar, fica mais barato. Aí eu até disse, então, qual é a tinta mais cara que você tem aí? Aí ela, é a uma, chega e embolou a língua, né? Disse, pronto, eu quero uma dessa aí. E quando ela foi preparar a tinta, ela muito abaixada no balcão. Eu disse, eu vou levantar e vou olhar essa tinta tão caríssima que ela falou, né? E não tinha nada a ver com o nome que ela falou. Então, fiquem atentas, mulheres, que o pessoal enrola. E, assim, eu me senti muito mal, muito constrangida. Fiquei triste, até chorei quando cheguei em casa. Minha mãe, que até hoje me vê como uma menininha, né, indefesa. Eu vou lá, vou falar com ela. Mas é assim mesmo, gente. Mas, então, a gente está aí para justamente lutar. Eu luto com todas as minhas forças para defender não só o lugar e a importância das mulheres na política, também como aquelas mulheres que lutam, né, pelas injustiças sociais, principalmente até pelos aqueles seres que nem são da nossa espécie, né, porque em todas as classes, assim, no mundo animal, as fêmeas também sofrem que vocês nem imaginam. E sobre a Beata Maria de Araújo, né, eu tenho uma grande admiração por essa mulher que foi tão injustiçada. Então, o mínimo que eu poderia ter feito por ela, né, foi alguns projetos como o Dia do Milagre. E também para que hoje, na cidade de Juazeiro, né, onde nas repartições, que muitas vezes só tem a imagem, a foto do Padre Cícero, né, tem um projeto meu que também para ter a foto da Beata Maria de Araújo. Estou também com um projeto que está tramitando para incluírem o seu nome no hino de Juazeiro do Norte. Então, o mínimo que eu posso fazer é não deixar essa mulher ser esquecida, é manter viva a chama, né, do que essa mulher passou, do que essa mulher sofreu, inclusive, né, por religiosos, que na época a gente sabe que nós mulheres, em épocas passadas, né, já fomos muito perseguidas, né, pelos religiosos. Qualquer mulher que tivesse um pensamento mais à frente, um pensamento diferente, já era condenada à Inquisição, já ia para a fogueira mesmo. E todas essas pessoas que foram condenadas não foram pessoas más, foram pessoas inocentes que sempre quiseram foi um mundo mais igual, com menos injustiça social. Graças a Deus que hoje
pelo menos a Inquisição não existe mais, só a figurativa, né? Porque de vez em quando tem aí umas turminhas aí do mal que querem sim, se pudessem colocar fogo na gente ali na praça, faria. Mas a gente está aqui para lutar, gente, e é isso. Muito obrigada aqui a todos, né? Qualquer coisa que eu estiver à disposição. E parabenizo cada um de vocês aqui. Tá? Cada um de vocês aqui eu tenho orgulho de pertencer, né, a essa classe feminina, classe de mulher forte, mulher de luta e que faz a diferença e que a gente não quer ser superior ou melhor do que os homens. Nós só queremos ser iguais. Obrigada. Ok, Jaqueline, a gente acaba de ouvir a Jaqueline falando do projeto de lei dela, que virou lei, foi sancionada pelo prefeito, e nós fomos, a Fundação Memorial Padre Cícero, foi a primeira instituição a estabelecer essa ordem, uma figura do Padre Cícero e uma figura da Beata, lá na entrada da parte administrativa. E a gente acha, Jaqueline, que você foi muito feliz quando lançou esse projeto, porque a Beata é sim a protagonista do milagre, né? E o Padre Cícero, juntamente com ela, o Padre Cícero teve a felicidade, a santificação de ser nas mãos dele que o milagre aconteceu. Mas ela também é protagonista. Doutora Juliana, o que é que você diz diante do testemunho dessas mulheres que lhe antecedem? Você, sendo uma moça bonita, uma moça branca, também, mas também é mulher. Certamente, em algum momento da sua vida, você também pode ter sofrido preconceito, não é? Bom dia a todos. Eu me chamo Juliana, sou promotora aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Estou aqui há 9 anos. E assim que cheguei aqui, pedi liberdade só para baixar, para não ficar esse bico na cara. Bom, tô borrada? Ótimo. Isso é da mulher, viu, minha gente? Pois bem, quando eu cheguei aqui, eu tive a curiosidade de me inteirar das histórias, né? Eu não tinha o costume, não conhecia. E, assim, para mim, quando eu fui convidada para esse momento, é que eu tive maior conhecimento ainda sobre a história da Maria de Araújo. Me chamou muito a atenção, como ignorante que fui durante tanto tempo, como ela era esquecida, como ela foi esquecida e como ela foi injustiçada. Porque ontem mesmo, quando eu conversei com meu marido que vinha para cá hoje, que eu contei a história para ele ficou surpreso. Mas a gente nunca nem ouviu falar direito, a gente sabe que ela existe, mistura com aquela lá de Santana do Cariri, e a gente mistura, né? Porque a gente não singulariza a mulher, a gente tem costume de hiperdimensionar os feitos dos homens e minimizar os feitos das mulheres. Quando o secretário falava, ele falava, minha mãe trabalhou, e minha mãe não reclamava. E eu até mandei mensagem para a Alessandra, mais uma vez o estigma, com todo o respeito, da naturalização da mulher cansada. E a gente faz isso naturalmente. Eu trabalho, tenho minhas obrigações de trabalho, tenho 2 filhos, tenho as obrigações da casa, tenho todas as obrigações que todos vocês têm. E se um dia eu sentar aqui e reclamar, todo mundo vai dizer, é assim mesmo. Porque é assim mesmo. Eu não sofro preconceito, gente, de jeito nenhum. Não sofro preconceito de cor, não sofro preconceito de raça, mas sofro preconceito da mulher. E digo a vocês, seguramente, que o preconceito que nós, mulheres, sofremos, eles vêm muito mais das próprias mulheres do que dos homens. Quando a gente fala em empoderamento feminino, é muito importante a gente falar de empoderamento feminino, mas o que significa isso? Significa que a gente precisa ocupar nosso lugar através das nossas atitudes. A gente nos fazer ser respeitadas. Não minimizar as situações que nos envolvem, não minimizar as necessidades que a gente tem, a gente se colocar no nosso lugar. Lá em casa é uma luta, mas é igual para igual.
eu tenho os dias de buscar meus filhos na escola, meu marido tem os dias de buscar meus filhos na escola, eu tenho as atividades para levá-los, ele também tem as atividades para levar, eu tenho que fazer a atividade com ele de trabalho, mas de escolar, eles também têm, porque eu não posso me colocar numa situação de desespero de trabalho e ele não, porque nós somos iguais. Então, eu falo isso porque, para a gente, mulher, ocupar qualquer cargo público, qualquer trabalho em si, a gente precisa fazer um esforço muito maior do que o homem. A gente precisa mostrar nosso trabalho, a gente precisa mostrar a que veio. Se eu tiver um homem promotor de justiça, ele automaticamente, vai ter todos os predicados inerentes ao cargo. Mas a mulher, quando ela ocupa esse cargo, ela tem que mostrar por que ela está ali, ela tem que demonstrar que ela merece estar ali, como se não fosse automático. A gente precisa entender que esses estigmas que nós, mulheres, sofremos no passado, eles, de certa forma, foram superados, não com base no grito, mas com base na nossa qualidade, na nossa qualificação. A gente mereceu estar onde está. A gente escuta a Jaqueline falar e acha lindo ela ocupar um cargo que ela ocupa com base nos predicados dela. Tanto faz ela ser homem ou mulher. Podia ser um homem falando isso, não podia? Mas é uma mulher e a gente acha diferente ser uma mulher corajosa. Todas nós somos corajosas, todas nós temos nossas qualificações, cada um em sua área. Isso não deveria ser motivo de discussão, mas não apenas aqui, mas em todos os locais do mundo, diria assim. É um estigma que nós carregaremos com muito orgulho. Digo a vocês que eu não me deixo abater, de jeito nenhum, acho que até pela própria profissão, né? Deus me colocou nessa profissão, e eu acho que isso tem uma motivação, né? A Beata Maria de Araújo sofreu, pelas pesquisas que eu fiz, diversas penalizações que o Padre Cícero não sofreu. Nos últimos 10 anos da vida dela, pelo que eu tive a oportunidade de ver, ela ficou presa e enclausurada, impedida de transitar dentro da sociedade. Mas por quê? Né? Eu me perguntei por quê. Após morta, os restos mortais dela foram levados e até hoje ninguém sabe onde está e ficou por isso. E, sim, me revolta, sabe? Eu tenho um sentimento de justiça muito grande dentro de mim. Eu tive sou filha de pais separados e eu fui educada pelo meu pai. E meu pai sempre me educou de não deixar para lá, de ter esse sentimento de justiça, de buscar, de não me abater. E na minha cabeça, assim, de mulher combatente, eu pensei, naquela época, se eu estivesse lá, eu tinha instaurado um procedimento para investigar isso e não sei o quê. Na minha cabeça, eu criei toda uma linha de investigação. Não é possível que ninguém fez nada. Mas é possível, porque são outros tempos, né? Mas nós temos a oportunidade de fazer diferente. E, assim, o recado que eu queria dizer, que eu queria deixar é esse. Ela sofreu e, por ela, nós podemos fazer diferente. A gente nunca vai deixar de sofrer preconceito, enquanto mulher. Mas a gente pode fazer diferente diante desse preconceito e montar uma sementinha na cabeça de todo mundo para que isso não torne a acontecer. E, então, é isso. Obrigada, gente, pela oportunidade. E então, doutora Juliana, que pena que você não estava lá na promotoria nesse tempo, não é? Para defender a Maria de Araújo. Então, gente, é isso mesmo. A gente ouviu a doutora Juliana dizer que na casa dela, ela e o marido trabalham, dividem as tarefas. Pois é, a gente tem mesmo que fazer isso, porque um dos preconceitos que a mulher vive hoje, às vezes nós temos mulheres que trabalham, o marido que não trabalha, que fica em casa, e ele não dá de conta de nada da luta da casa. Nós temos essa vivência, não é, Lucélia? A gente sabe que tem algumas professoras que exercem a função, mas que o marido não trabalha e fica lá. Uns até ajudam, outros nada fazem. Vão para o barzinho, ficam por lá, ficam papeando com os amigos e não ajudam. A gente tem mesmo que dividir as tarefas
e nos conscientizarmos de que somos iguais, como dizia a vereadora. Nós não queremos tomar lugar de ninguém. Nós não queremos ser mais que os homens. Nós queremos só sermos iguais. Vamos, primeira-dama, e você? O que diz? Bom dia a todos, né? Falo todos porque a gente tem aqui nosso secretário, o fotógrafo, os meninos aqui também que estão fazendo parte do nosso evento. Então, para quem não me conhece, eu sou Sandra, estou primeira-dama do município, né? Mas antes de ser primeira-dama, eu sempre costumo me apresentar como sendo eu mesma. Porque, assim, hoje estou no cargo por conta do esposo. Mas eu não me sinto superior a ninguém, pelo contrário. Eu nunca chego em qualquer lugar que eu esteja, eu nunca chego me apresentando como primeira-dama, porque eu me identifico com a nossa colega ali. Eu gosto de ser simples, eu acho que quem me conhece percebe que eu gosto da simplicidade. E eu acho bonito assim, a simplicidade das coisas, das pessoas, e eu carrego isso comigo e eu não pretendo mudar. Então, assim, se tratando da Beata Maria de Araújo, eu acho que todo mundo parou um pouquinho para pesquisar sobre a história dela, porque por mais que a gente conheça, a gente não tem muitas coisas ainda que a gente não tem conhecimento. E aí o preconceito foi o que mais nos chamou a atenção, por sua cor, por seu poder aquisitivo muito baixo, né? E então a gente passa a fazer uma reflexão do que a gente é hoje. A gente percebe que esse preconceito contra a mulher, a gente percebe até no simples olhar. Como a Jaqueline falou aqui, a promotora também, a doutora Juliana falou, que o preconceito maior que eu vejo é exatamente por conta de outras mulheres, né? A gente percebe nos olhares, a gente vê, às vezes, a mulher que quer... às vezes a gente está aqui, uma roda de conversa, só mulheres, mas... às vezes, não diga aqui, mas em outras situações que eu já vi, tem mulher que quer, tipo assim, menosprezar a outra. Então, onde a gente procura aquele apoio, aquela pessoa que vai te valorizar, muitas vezes a gente não encontra, porque a gente espera que por você ser igual a mim, então você deveria me valorizar, e isso a gente não vê. A questão da família, as mulheres sempre ocuparam, né, o papel de dona de casa. Hoje a gente vê mulheres como promotoras, nossa guarda ali, professoras, que trabalham fora de casa, mas chegam em casa, tem que cuidar da casa, dos filhos, então são multifuncionais. E aí eu sempre fico assim, me perguntando, onde é que a mulher se apresenta como sexo frágil? Porque enquanto que a gente consegue desenvolver tantas atividades ao mesmo tempo, normalmente os homens, eu não estou querendo menosprezá-los, mas o homem não tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tiro porque o meu em casa, você tem que dizer isso aqui. Se passar para outra coisa, já não consegue. Não, tenho que terminar isso aqui para depois eu fazer aquilo ali. E então é assim, a gente precisa realmente unir forças e estar sempre mostrando a que veio, né? Mostrando a capacidade para que as pessoas digam assim, realmente, essa pessoa aqui, essa mulher tem a capacidade de ocupar esse cargo. E que não deveria ser assim, porque a mulher que ela pode ser o que ela quiser, o que ela desejar ser. Uma dona de casa, ela faz o seu papel perfeitamente bem. Então, em todas as atividades que a mulher se propõe fazer, ela faz bem feito. Porque nós mulheres, a gente é de cuidar do detalhe, de fazer aquilo assim, de uma maneira que, no final, vai ser a coisa mais linda do mundo.
Então, eu sou muito de defender essa parte, de que a mulher ela não precisa... A doutora escolheu ser promotora, Zuneide escolheu ser assistente social, Lucélia escolheu ser professora e está ótimo. Então, não existe essa de que, porque ela é promotora, era melhor do que essa ou daquela. Não existe isso. A mulher, ela é o que ela quiser ser e isso não vai fazer dela menor do que outra. Então, assim, é unir força para cada vez mais a gente mostrar que a mulher tem força para ser o que ela quiser ser. Sim, a mulher sofre preconceito até pelo que ela escolhe ser, né? Que é o que a doutora está falando aqui. Por ela estar dentro de casa, cuidando de sua casa, de sua família, aquilo ali é o que ela gosta de fazer. Então, por que sofrer preconceito por conta disso? Né? Se é o que ela gosta de fazer, e está tudo bem. A gente precisa só incutir na cabeça das pessoas que ela não precisa mostrar nada para ninguém, ela precisa ser quem ela quer ser, e só, já basta. Isso mesmo, Sandrinha. A gente percebe em todas as falas que a gente precisa realmente se mostrar, né? Vamos dizer a que viemos, vamos ter segurança. Se eu sou professora, se eu escolhi ser professora, alguém em casa vai ter que assumir as tarefas de dona de casa. Enquanto isso, eu estou trabalhando. Vamos agora a nossa secretária, Zuneide. E você, Zuneide? O que pensa de tudo isso que já foi questionado, que já foi colocado na mesa? Bom dia a todos, a todas e a todos, né? É isso. Essa discussão me orgulha muito quando eu encontro mulheres fortes, mulheres que estão na luta, né, para ter essa visibilidade. Porque esses dias, sempre no início de março, eu começo a refletir sobre o dia 8 de março, que é muito além de uma comemoração. O dia 8 de março, ele nasce por conta de uma luta de mulheres que teve os seus direitos violados, né, como trabalhadora, e surgiu o dia 8 de março. Então, por que um dia que seja apenas festivo? Não, o dia 8 de março ele tem que ser, além de tudo, reflexivo, porque são dias que, todos os dias, alguma mulher tem seu direito violado no Brasil e no mundo, principalmente a partir da violência. E eu fiquei refletindo esses dias quanto o mundo evoluiu em 30 anos. 39 anos é a idade que eu tenho, e como nesses 39 anos eu vi coisas diferentes. A globalização, a questão dos eletrônicos, dos computadores. Hoje a gente tem um computador na mão, rápido, que eu faço pesquisa em alguns segundos. Então, o mundo evolui demais. Por que essa temática é tão demorada? Por que venceu o machismo, o patriarcado? É tão demorado. 133 anos do milagre. Então, essa santa, né, a Beata Maria de Araújo, ela foi condenada ao silêncio. Por ser negra, por ser pobre, por ser mulher, ela foi condenada a não falar do que tinha acontecido e do que acontecia com ela. Quantas de nós, hoje, ainda somos condenadas ao silêncio? Quantas mulheres estão em casa apanhando e são condenadas a silenciar sobre sua própria violência? Sua própria violência psicológica, que muitas acreditam realmente que não são capazes, porque existe um violador que todos os dias diz que você é feia, que você é gorda, que você não serve para nada. Então, eu já atendi, no Centro de Referência da Mulher, pessoas em situação de violência, que me diziam, não, eu não consigo, eu não posso, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Então, quantas mulheres realmente acreditam nisso porque tem uma pessoa que está ali a violando?
no seu psicológico. Então, a Beata Maria de Araújo, esses dias que peguei para estudar também, eu comparei muito até que ponto evoluímos. Até que ponto temos mulheres que hoje passam pela mesma situação de violência, de ficar calada. Então, para se conquistar um direito, a mulher ela precisa lutar muito, ela precisa fazer muita zoada, ela precisa gritar, para hoje adentrarmos na política, no direito, nos trabalhos. Muitas vezes somos questionadas se realmente temos capacidade para isso. Então, eu acho que já sim evoluímos um pouco. A Maria da Penha, ela teve também 2 tentativas de ser silenciada, que ela passou por 2 tentativas de homicídio. Então, para que ela conquistasse o direito de ficar apenas viva, um direito tão simples, né, que não devia nem ser questionado, ela precisou recorrer aos órgãos internacionais, porque o Brasil não garantia o direito dela ficar viva. Então, que absurdo. E é uma lei recente, de 2006 apenas, 15 anos. Entendeu? Então, são essas reflexões que eu faço todos os dias. Evoluímos tanto em outros setores, mas tão pouco em garantir o direito da mulher. Então, são pensamentos que me trazem o que é que precisamos fazer. Porque uma luta, a partir que ela é fragmentada, ela enfraquece. E talvez até seja por isso que demoramos tanto para ser respeitadas. Porque até a própria mulher, na sua condição de mulher, muitas vezes viola o direito de outra mulher e a questiona. Então, se não tivermos forças para se unirmos no combate à violência, que é uma violência, o preconceito é uma violência. O preconceito, ele pode paralisar o crescimento de uma pessoa. Então, se nós não se unirmos no combate a essas questões que a mulher passa todos os dias, como teremos força? Será que iremos precisar mais de 133 anos para não existir preconceito contra a mulher? Porque hoje a mulher, ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela precisa sustentar a família também. Hoje, o meu esposo, ele é muito mais dedicado aos trabalhos de casa do que eu, porque hoje meu ritmo é muito alto e também sou pessoa com deficiência. Então, hoje ele tem uma carga doméstica muito maior do que eu, entendeu? Então, por que, assim, a gente se sentir menos ou mais? Não queremos, eu acredito que não queremos ser nem iguais aos homens. Só precisamos ser quem a gente quer. Seja igual, seja maior, seja menor, entendeu? Vai da capacidade de cada um. Então, eu não preciso querer ser igual, menor ou maior do que um homem. Eu preciso querer ser eu, da forma como eu quero me expressar na sociedade. Então, esse engajamento que mulheres como a Beata Maria da Penha hoje nos passa como exemplo, que possamos nos unir, porque a luta ela só conquista se ela tiver união. Não nos fragmentemos e não nos critiquemos umas às outras, porque até já passou muitas vezes de dizer, eu me visto não para os homens, eu me visto para as mulheres, porque é elas que percebem. Que absurdo! Eu me visto para me sentir bem, seja arrumada, que muitas vezes a gente precisa tanto ser arrumada pelo cargo, né, que quando chega em casa, ou quando precisa um evento tão simples, como é bom você ir de tênis, como é bom você ir de vestido solto, de blusa solta, né? Como é bom não dar escova direto, porque até isso as pessoas colocam. Um dia desse eu passei no salão, por que tu não dá progressiva? Porque tu precisa se arrumar. Aí eu disse, eu gosto tanto de cachinhos, por que eu preciso dar progressiva? Entendeu? Então é isso, é se sentir bem conforme o que você é.
o que você quer mostrar para a sociedade. Então, a Beata é um exemplo de luta, é um exemplo que hoje está nos marcando nessa live, mas também que sejamos o nosso próprio exemplo e o nosso próprio orgulho. Ok. Então, a gente, na fala da secretária, a gente ouviu também essa forma que a doutora Juliana dizia lá, a divisão de tarefas, né, Zuneide? Dividir tarefas com o seu companheiro, isso também, ou companheira, isso também faz parte do empoderamento da mulher, né? A gente querer também, porque assim, na minha compreensão, eu tenho autoestima lá em cima, elevadíssima. Além de eu querer ser o que sou, mas eu quero que o outro também me veja como tal, né? Não basta eu só ter essa autoestima muito elevada, e ali chegar como a Jaqueline chegou, para assumir uma cadeira e a colega dizer, não, aí é só para vereadores. Então, é preciso que a gente também, Zuneide, cobre isso. Eu acho que a gente tem esse direito de cobrar. E agora vamos à doutora, também promotora de justiça, doutora Alessandra Magna, no seu pronunciamento. Inicialmente, eu quero parabenizar, né, a professora Tereza por essa iniciativa, né, de abordar a questão do Dia da Mulher, né, o empoderamento da mulher, tendo como foco, né, a Beata, né, assim, também vendo a história dela, né, a gente vê, como já foi dito aqui, que ela ficou esquecida. Juazeiro deve esse resgate à história, à memória da Beata, né, assim, refletindo e ouvindo as falas, né, e vendo um pouco da história da Beata, você vê que ela não foi só coadjuvante da história de Juazeiro do Norte, ela é coautora da história de Juazeiro do Norte com o Padre Cícero, né, não tirando os méritos, né, do Padre Cícero, mas sem a Beata, né, os milagres, a transformação, não existiria hoje o Juazeiro que tem atraído, né, esses romeiros. Então, assim, o Juazeiro do Norte deve esse resgate à história da Beata, né? Então, fica devedor e parabéns pela iniciativa da abordagem. Em relação ao que eu me sentiria, né, o que eu me identificaria com a Beata, né, assim, eu refletindo sobre a sua história, eu vi assim, aquela questão quando ela foi proibida, né, ficou enclausurada e proibida de participar da missa, e ela não cedeu ao que a vida lhe impôs, né? Ela ia às escondidas e ainda assim ela participava das missas. E assim, eu aprendi muito com a minha mãe, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito altiva, não é assim, ela começou a trabalhar muito cedo, mãe de 10 filhos, né? Também tem uma família grande, mas assim, a minha, diferente da sua mãe, secretária, assim, ela não ficou nas atividades domésticas, né? Ela quis ir trabalhar fora, ela se impôs na sociedade, se impôs em parte com o meu marido, com o marido dela, o meu pai, e ela não era muito afeta, e ainda hoje não é, aos afazeres domésticos, né? Ela disse, eu gosto de chegar e estar pronto. Então, assim, é o que foi dito aqui, cada pessoa ser permitida a ser o que a vida lhe traz e escolher onde quer estar e de que forma quer estar. Preconceito, assim, eu assim como a minha colega Juliana, eu acho que eu nunca tive, assim, de enfrentar grandes desafios de preconceito, eu sempre fui aquela coisa de muito, eu acho que eu, desde criança, fui muito empoderada de fazer o que eu queria fazer, de não me contentar com os desafios da vida. Eu fiquei viúva com 28 anos, né, e com 3 filhos, e ainda assim eu não me acomodei, eu fui continuar estudando, fazer novos concursos e a chegar onde estou hoje, né. E diante dessa minha criação, de que as coisas são divididas, foi como eu
criei os meus filhos. Eles não têm essa história, porque a gente via muito na sociedade, porque homem não varre casa, homem não lava louça, não existe isso. Meus irmãos cozinham e cozinham melhor do que nós, as irmãs. Meus irmãos, eles ajudam com os cuidados dos filhos, e esse ensinamento que eu aprendi da minha mãe, eu procuro também passar para os meus filhos. Eu vi, assim, uns resquícios de preconceito para ser promotora de justiça, é aquela coisa assim, de que como na sociedade o homem é a cabeça, né, da família, é o que manda, é o que determina. Então, assim, uma circunstância uma vez me chamou a atenção, porque eu estava conversando com um amigo e passou um amigo dele e comentou, cuidado aí que ela é promotora. Eu disse, ser promotora eu mordo? Assim, aí ele disse, não, Alessandra, é porque você não tem ideia. Um homem namorar com uma mulher, juíza, delegada, médica, promotora, é um desafio, porque assim, aquela coisa do homem se sentir diminuído, né, perante aquela grandeza e altivez que possa ser essa profissional. Mas assim, isso não existe, a gente é ser humano, né, a gente fez esforço para estar onde nós estamos, né, Então, assim, eu vejo o desafio, ela falando, e assim, eu vejo, principalmente na área que ela escolheu, que é a área da segurança, onde assim, a gente tem um histórico de que as forças de segurança, né, ela é exercida pela força e pelo o domínio, e a mulher ser vista como sexo frágil, como aquela que fisicamente não tem tanta força, eu fiquei aqui imaginando o desafio, né, que ela enfrentou e continua a enfrentar, eu imagino que inclusive também no seio da família, né? Mas, assim, como eu disse, eu particularmente não vivenciei assim, os preconceitos mais considerados, mas sempre procurei dentro da minha casa aplicar o que eu também aprendi com a minha mãe, né? O meu marido, nós tivemos nosso primeiro filho, e aí, aquela coisa de bebezinho que você tem que amamentar de 2 em 2 horas. E o meu marido dizia, não, eu só vou pegar quando tiver 4 meses. E aí eu disse, de jeito nenhum, você vai pegar para buscar para eu amamentar, e depois eu amamento e coloco de volta. Mas eu não sei, depois ele vai ficar chorando. Enquanto você não for pegar e trouxer para eu amamentar, o bebezinho lá vai ficar chorando. E ele se impacientou com o choro do bebê, e aí depois me ensina como é que pega. E daí em diante ele começou também a me ajudar nessas questões, porque vinha também de uma família, né, que também é aquela coisa que o que o homem faz ou não, das atividades do lar. Mas, assim, finalizando, né, assim, eu quero só compartilhar assim, o que a gente vê no dia a dia, ainda do nosso trabalho, ainda chateia muito, ainda chama muita atenção, ainda inquieta muito, é a questão da violência doméstica, a subserviência ainda das mulheres, né, como elas são violentadas por não querer viverem mais um relacionamento, por questionar, né? E, assim, me inquietou, secretária, assim, com todo respeito, né, assim, eu fiquei, assim, porque o senhor citou o senhor tem muita razão, né, para ser fã e admirador da sua mãe, mas o senhor disse tanta atribuição, assim, que ela fazia em casa, fazia isso, aí eu fiquei pensando, poxa, e o marido dela fazia o quê? Porque, assim, né, ela muita coisa, e aí isso é o exemplo da cultura, a nossa cultura. A mulher, além dos afazeres, todos os afazeres domésticos, né, ainda ajudava ao marido. E assim, a gente tem que viver hoje de uma forma e uma consciência de que as atribuições elas sejam divididas. E, infelizmente, nós ainda vivemos numa sociedade muito machista, onde os homens ainda não estão preparados para a mulher que questiona, para a mulher que quer trabalhar fora de casa, para a mulher que não quer mais manter um relacionamento. Antes, os casamentos duravam não porque os casais fossem mais felizes do que agora, é porque a mulher está menos subserviente do que em outras épocas. A mulher questiona, a mulher reclama, a mulher quer trabalhar fora, e isso ainda a nossa sociedade machista não admite. E muito me entristece quando eu vejo um processo de violência doméstica e eu vou para as idades.
rapazes de 18 anos, 22 anos, e eu, poxa, Senhor, nada evoluiu na mentalidade dessas pessoas. Então, é preciso que a sociedade discuta mais sobre o papel da mulher, que a mulher se empodere mais, esses movimentos, eles aconteçam com mais frequência. Obrigada. E então, a doutora Alessandra coloca tão bem, não é, a forma com que ainda hoje a sociedade, embora nós tenhamos muitos homens que já compreenderam muito bem, né, Vandinho? Nós ainda temos uma parte da sociedade machista, representada até pela própria mulher, não é? E a gente tem que vencer, a gente tem que lutar contra tudo isso, para que a gente possa estar onde a gente quer, na verdade, estar. E agora nós ouviremos a Maria José, que é peneirista, que vai falar também, diante de tudo que ela já ouviu, mas o sentimento dela precisa ser expresso aqui na nossa roda, e a gente vai ouvir e vai ver o quanto ela, na profissão que ela exerce de peneirista, igualmente com qualquer um dos homens, por sinal, tem mais peneiristas, não é, Maria José? Tem mais peneiristas mulheres do que homens. Homem só tem um. E com você, Maria José, a palavra. Bom dia a todos. Sou Maria José, trabalho como peneirista há 21 anos, que é muito complicado também. Né? Hamilton, esse telefone. Tá? Tá ligado? Tá ligado? Aí a gente, como peneirista, o trabalho da gente é muito esforçado também, por conta que tem muitos romeiros que são bem legais, outros não, entendeu? Aí a gente trabalha o dia todo, deixa às vezes de fazer as coisas em casa, para trabalhar, para trazer o alimento para casa. E tem muitos também que são preconceituosos, por conta da gente peneirista não entender o que significa, outros é ignorante. Aí é muito complicado a gente também, sei lá, a gente o dia todo trabalhando para trazer alguma coisa para os meninos. E muitas peneiristas às vezes é trabalhar doente, porque não tem como, né, ficar em casa sem... Ai, estou nervosa, não vou mentir. Mas é que é a primeira vez. Mas a gente, como peneirista, somos discriminados às vezes. Acha que não é uma profissão, mas tudo é profissão. A gente procura, tipo, alguma coisa, estudar, mas é difícil também para estudar. Ai, tá. Aí a gente, peneirista, a gente às vezes ia trabalhar aqui na matriz, também era preconceituoso com às vezes que não podia trabalhar. Os fiscais pegavam a gente, era muito complicado na época também. Depois da pandemia, a gente sofreu também por conta que não tinha como sair para trabalhar. As meninas... É isso mesmo, Maria José. Só para vocês perceberem o quanto isso foi nocivo nas nossas vidas, não é? A Maria José é uma peneirista que a gente quer tratar. O nosso dever é tratar com igualdade, sem nenhum preconceito social, não é, Vandinho? Mas essa mulher traz as marcas. Viram quando a fala dela, quando ela disse, a gente às vezes aqui na praça sofria. Os homens, eles até são respeitados pela força, pela altivez, né? E como foi dito aqui, por ter se criado esse estigma de que a mulher é sexo frágil, que frágil que nada. A mulher é tão forte quanto o homem. E a gente precisa
deixar isso cravado nas consciências de muita gente. Eu acho que agora a fala da próxima mulher, essa deve sofrer, deve ter sofrido. Ela é, minha gente, a Brenda, é a primeira transexual que conseguiu um diploma de assistente social no Cariri. Quando eu a convidei, ela fez questão de dizer: sou a primeira transexual no Cariri. É com você, Brenda. Ai, obrigada. Bom dia a todas, a todos e a todes. Eu saúdo todas vocês em nome da nossa queridíssima, Maria Beata de Araújo do Espírito Santo, assim como conhecida. Fico muito lisonjeada pelo convite, doutora Tereza, professora Tereza, por esse lugar de fala, por essa representatividade de todas as mulheres travestis e transexuais da minha cidade, do meu Cariri. É muita responsabilidade falar depois de todas vocês, porque cada uma na sua singularidade, na sua especificidade, traz uma história, traz uma reflexão, traz relatos de vida, que todas nós precisamos trazer conosco, porque nos fortalece, nos empodera. Eu, Brenda Vlasak, é preciso dizer também que, além de assistência social, sou gestora, estou gerente do Núcleo de Diversidade de Gênero da SEDEST, uma política pública voltada para a nossa população LGBTQIA+, de Juazeiro, é uma política que a gestão municipal abraça. Interessante também dizer que estou conselheira municipal dos direitos LGBT de Juazeiro do Norte, o primeiro conselho no interior do estado do Ceará. Quero dizer também que faço parte do terceiro setor, das ONGs não governamentais da ABEMAVE, da Caririense de Luta contra a AIDS e também da Casa da Diversidade Cristiane Lima. Como também sou atriz, me senti contemplada, secretário. Sou artista de cultura popular, sou envolvida com os movimentos juninos, me senti contemplada quando se deu a nota para a mulher atriz. E aí eu trago a minha fala no sentido de que as mulheres transexuais e travestis, na figura da Maria Beata de Araújo do Espírito Santo, elas são estigmatizadas, são invisibilizadas por uma sociedade patriarcal, transfóbica, conservadora, fundamentalista religiosa, muitas das vezes, por conta de que a sociedade ela ainda é genitália, ela ainda se aprisiona nos órgãos que definem os gêneros feminino e masculino. Quando o homem ele é identificado pelo seu órgão, quando a mulher é identificada pelo seu órgão. Que a nossa identidade de gênero, o meu lugar de fala enquanto mulher trans, ainda perpassa na cabeça da sociedade que ser trans é apenas aquela mulher que passou pelo procedimento cirúrgico transexualizador. E não é. A luta das mulheres travestis vem desde a década de 70, 80, com Chica Manicom, que lá, uma mulher travesti negra, quando várias mulheres travestis aqui de Juazeiro do Norte, Tina Rodrigues, Cristiane Lima, daqui de Juazeiro, Tina Rodrigues de Brejo Santo, porém uma mulher negra que ocupou espaços na sociedade em Fortaleza, e através dessas representatividades de todas essas mulheres, nós sofremos estigmas, invisibilidade, e exclusão, como a Beata sofreu. Eu tive a oportunidade, em outrora, ainda presa a uma estrutura masculina, na inauguração do Teatro Marquise Branca, nós inauguramos o teatro com um espetáculo chamado A Serva. A Serva era a história da Inquisição da Beata Maria de Araújo do Espírito Santo. E eu ainda, presa, aprisionada em uma estrutura masculina, porque eu nasci mulher, porque a mulher que está em mim, ela está na minha mente, na minha alma e no meu coração, a qual eu fui desejada pela minha mãe, e ela teve realmente uma filha. Biologicamente, ela veio realizar esse sonho só no terceiro filho, que é a minha irmã pedagoga Tainá. Mas, quando eu fiz parte
desse elenco, né, da Companhia Livremente de Teatro, com Fátima Morimi, Gia Nogueira, que nós inauguramos o teatro, eu pude conhecer de perto a história da Beata. Naquela época, eu ainda interpretei um padre lusitano, um comerciante e o Beato da Cruz, né, que nós contávamos a história da Beata. Então, a história da Beata, para você ver que Jesus, ele expressou o milagre em uma mulher negra, né, analfabeta, pobre, né, através de um homem, claro, do Padre Cícero. Mas o mérito é todo dela, o mérito é todo da mulher. E nós sabemos que nós estamos aqui por conta da mulher, por conta do ovário, por conta do útero, que gera uma vida durante 9 meses, por conta do entrelaçado espermatozoide com o óvulo. Mas saibam que nós, mulheres travestis e transexuais, nós precisamos ter espaços na sociedade, quando eu digo que nós só estamos aqui também por conta que passamos pelas professoras. Nenhuma profissão está aqui se não fossem as professoras. Nós estamos aqui também, nós travestis e transexuais, eu digo para a Jaqueline, eu digo para a Sandrinha, eu digo para as promotoras, para a minha colega de profissão Zuneide, para a peneirista, para a minha companheira de luta, que nós precisamos da segurança pública, Ivanilda, que às vezes é velada em relação à nossa população, que se prostitui à noite em Juazeiro do Norte, porque o mercado de trabalho fecha as portas para elas, e elas têm que ter dignidade de estar vendendo o corpo para si, para sobreviver, para viver, e às vezes a segurança não olha com bons olhos para aquelas mulheres que estão trabalhando à noite, que são as profissionais do sexo, que elas também merecem segurança. Eu preciso dizer também e ser grata pelas falas e defesas das mulheres na Casa Legislativa, na pessoa da Jaqueline Gouveia e da querida Auricélia, quando elas defendem e falam por nós na Câmara Legislativa. Eu preciso também dizer que na Justiça eu me sinto contemplada, senhoras promotoras, quando na minha família tenho várias pessoas advogadas, e uma referência para mim é meu tio, que ele foi promotor, é doutor Iranildo, e eu me sinto referenciada por ele, né, por vários primos meus que também são advogados, que nós precisamos também de justiça. Se existe uma lei equiparada ao racismo, que é LGBTfobia, que transfobia é crime, por que essa lei ela não é efetivada? Por que a Lei Maria da Penha não alcança as mulheres que são violentadas na rua? Por que a minha população morre a cada 18 horas no nosso Brasil? Porque o Brasil, pela 13ª vez no mundo, é o país que mais mata a minha população travesti, e na sua grande maioria são mulheres negras, travestis e transexuais. Quando o Ceará é o 2º estado, que só perde para São Paulo, que mais mata a minha população. Quando, na simplicidade da primeira-dama, que é algo incomum, né, foi a primeira vez que uma primeira-dama olhou nos meus olhos, né, eu já venho de várias gestões lá atrás, mas foi a primeira vez que uma primeira-dama olhou nos meus olhos, pegou nas minhas mãos e disse que era o comprometimento da gestão efetivar a política pública, e o prefeito também disse que queria estatística, quer saber onde está cada LGBT da cidade para efetivar a política. E eu me identifico com sua simplicidade, Sandrinha, com sua humildade. Zuneide, nós dialogamos, porque já tive a satisfação, o prazer de dialogar com Zuneide na diretoria dos conselhos. Agora eu tenho a satisfação de tê-la como minha secretária, como minha colega de profissão, como dialogamos as políticas, através da básica, da minha querida Isabela, né? E eu também quero dizer, querida, que na sua representatividade da mulher negra que você é, da profissão que você é efetiva e executa, sua fala, sua voz, sua representatividade, sua profissão é tão valiosa quanto todas as outras. Se faça valer nessa sua simplicidade. Essa sua fala foi importantíssima, mesmo que sucinta, simples, sem coloquiais, sem concordâncias, mas que para nós teve um significado muito importante, saiba disso. E
E além disso tudo, eu quero dizer, queridas, que eu estou muito feliz de estar aqui, né, de ter sido convidada, porque eu quero também chegar à universidade e ser professora. Eu quero também ver a segurança pública sendo efetivada. Eu quero também que projetos de lei cheguem às câmaras e mais mulheres ocupem aquele espaço patriarcal, quando, na sua grande maioria, homens estão lá. Sabe? Eu quero também, né, ver que a justiça, essa lei que nós temos, várias leis, elas sejam cumpridas. Eu quero tanto estar vestindo a camisa dessa gestão, efetivar e garantir o direito e os direitos sociais das minhas meninas. Eu digo meninas porque eu me sinto mãe, eu me sinto defensora, eu me sinto mulher, me coloco no lugar delas que estão nas áreas de vulnerabilidade social da minha cidade. Eu estava aqui e eu estava enxergando, visualizando uma mulher trans que estava sentada lá naquela calçada, uma mulher trans em situação de rua. Ela já se levantou e já saiu, mas ela está na rua. É um lugar também de representatividade que a gente tem que ter um olhar sensibilizado e humanizado. Eu quero dizer que, enquanto conselheira, eu tive a satisfação de sentar ao lado dessa coleguíssima aqui, que tem um trabalho maravilhoso junto ao CODEM. E quero dizer também que eu sou mulher, travesti, e se vocês me derem a oportunidade, eu quero também recitar um poema aqui rapidinho de uma companheira minha do Fonatrans, a qual eu faço parte do Fonatrans. É um Fórum Nacional de Mulheres Travestis e Transsexuais Negras do Brasil, ao qual eu represento o Juazeiro do Norte lá. Tá, pessoas? Só um instante. Aqui. Negra, travesti, travestir negra. Ser negra já é um desafio enorme. E ser travesti, ainda mais. É passar por um retardamento cultural de uma sociedade patriarcal e fundamentalista, que insiste em atrasos, ignorância e desinformação. Ser travesti e negra é uma sensação inigualável em inúmeros sentidos. Primeiro, é incrível no sentido de ser forte, guerreira, autêntica, resiliente, e na sua unicidade, em ser múltipla. É um paradoxo, um contrassenso. É ter uma habilidade em precisar, obrigatória e explicitamente em âmbito social. Autoafirmar-se a todo instante, que não é ser um mero objeto ou um fetiche de desejo sexual. Ser travesti e negra, aqui no Brasil, é provar a todo segundo e para toda a sociedade que é ser muito mais que uma bela raba, um par de seios fartos ou um largo quadril. É provar diariamente que é ser feminina, é ser mulher, ser travesti, travesti que sente, o que tem anseios, perspectivas, ambições, e que não é ser um mero instrumento de tesão. É ter que retificar que a beleza, tanto estética quanto intelectual, é isso e tem que estar sempre na ativa. É perceber descaradamente ou até de forma velada e em todo instante que sente os olhares de reprovação ao ocupar lugar de destaque e de potencialidade. Em suas profissões, seja como acadêmicas, doutoras, mestras, professoras, diaristas ou artistas, na política, na televisão ou até nas ruas, como prostitutas, sem ter que rebolar o bumbum no chão. Isso sim é uma incongruência. É ter tudo contra quem o faz, porque suas habilidades são muito mais, maiores que tudo isso, pois seu caráter e potencial não estão na sua melanina, mas na vida que a ensina, que mesmo sem representatividade devida e merecida, tem essa tal sina de amar, lutar, resistir e jamais conjugar o verbo parar.
Até parece fácil, né? Nunca será, pois estão cheias de ismos, vulnerabilidades e estigmas, machismo, racismo, transfobia, abjeção, deslegitimação, submissão e subalternidade, e uma androginia cis-hegemônica, normativa e compulsória. Ser travesti e negra é não se deixar sucumbir por causa da misoginia, da intolerância transfóbica, do racismo estrutural e religioso. Contudo, apesar disso, como travestis negras, conquistar seu protagonismo, sua vez, sua voz, com muito suor, com muita garra, e não ser mais cesseadas, e nunca se calar, custe o que custar. Ser travesti e negra não é querer que eles aceitem, lhes tolerem, mas exigem e gritam, com toda a força das suas almas, que é preta, com sua ancestralidade, sua afrodescendência, sua afro-religiosidade, que as respeitam, as tratem como dignidade, como cidadãs, agora e daqui para frente, porque ser travesti negra é contar a vida de outras travestis negras. As vidas dessas travestis negras são como a vida de qualquer outra mulher, negra, afro-brasileira, afro-religiosa, periférica ou miscigenada. É contar a história de Chica Manicongo, travesti guerreira, resiliente, que apesar de ser traficada, vendida como escrava, vítima de intolerância religiosa e da Inquisição do Santo Ofício, passou por violências múltiplas e inúmeros preconceitos. Por causa de sua identidade feminina, trabalhou como sapateira, mas nunca negou sua real identidade de gênero. Ser travesti e negra é ressignificar, é fazer de falta de oportunidade e de intolerância racista a força para lutar, para resistir e para tomar essas mulheres incríveis, travestis de raça negra, travestis incríveis, sempre à frente do seu tempo. Fernanda de Moraes, mulher travesti negra. Obrigada. Então, Brenda, na sua fala, a gente percebe a luta de vocês, né? Nesse poema que você acabou de ler, a gente sente na pele o sofrimento dessa mulher doído por algumas pessoas, né? Então, que a gente possa vencer isso, que nesse século XXI seja encarado as transexuais respirem no sentido de dizer, nós estamos aqui e merecemos ser respeitadas, e que elas também sejam incluídas em todas as leis que vierem, na Maria da Penha e outras leis que vierem a ser objeto de justiça no nosso Brasil, no nosso Ceará. Lucélia, com você, querida. Bom dia a todas e todos, as pessoas que nos assistem nesse momento. E aí, refletindo um pouco sobre a provocação que você nos trouxe, Tereza, relacionada à Beata, desde quando eu comecei a estudar sobre a Beata, um dos pontos que foi marcante para mim foi saber que não era somente quando o padre Cícero dava a hóstia para a Beata que o milagre acontecia. E eu refletia que isso era muito forte, que o protagonismo era da Beata. E eu me perguntava por que isso acontecia. Outras pessoas deram a hóstia à Beata e na sua boca se transformava em sangue. E essa mulher foi silenciada por uma conjuntura política, social, religiosa na época. E quantas de nós somos silenciadas até hoje? E aí eu recordo, e quando você perguntava assim, e aí, você também sofre
sofreu preconceito, se também sofreu alguma violência. Diariamente nós somos violentadas quando outras mulheres sofrem preconceito, como Jaqueline bem colocou aqui, dentro de um salão, e cada um em um seu momento, o olhar da outra, né, Sandrinha? Às vezes reprovando ou não aceitando aquilo. É a fala de um colega que diz, toma cuidado com ela, pelo cargo que ocupa. Nós somos silenciadas. E eu lembro, eu fui candidata também, a vereadora, e aí, às vezes eu ouvia, Jaqueline, alguém dizendo assim, ao meu esposo, você agora lançou a sua mulher? E aí eu pensava comigo, valha, não foi ele que me lançou, fui eu que decidi, né? Essa nova etapa, Obrigada, Jaqueline. Obrigada. Concordo. E eu refletia sobre isso e me indignava muitas vezes, mas me continha para não ir ao embate, mas também em outros momentos eu falava sobre aquela situação, que não foi outras pessoas ou ele que me lançou candidata, mas por uma decisão, uma construção histórica, de formação, enfim. Então, nós somos silenciadas constantemente, e aqui eu trago algumas provocações. Nós já falamos muito, cada uma que passou aqui, falando sobre a Beata, e nós conhecemos a história dela, de como ela foi silenciada, violentada. E aí eu trago a provocação. Quando nós encontramos na fala de uma mulher algo preconceituoso contra nós mesmas. E eu precisei estudar muito, e estudo diariamente sobre isso, para entender por que essa mulher age com preconceito contra outra mulher. E aí não poderia ser diferente, porque nós somos fruto dessa sociedade machista e patriarcal, é nela que nós vivemos. Então, nós também trazemos preconceitos. O exercício que nós precisamos fazer, e eu faço diariamente, é me despir desse preconceito no qual eu vivi. Seja na escola, existe uma estrutura também preconceituosa, a gente aprende isso na escola, a gente aprende isso no trabalho, a gente aprende dentro da nossa casa, com a família, quando diz como é que a gente tem que sentar, mulher tem que sentar com as pernas fechadas, mas o homem pode ficar livremente. A mulher tem que se comportar assim, tem que se vestir dessa forma. Então, é na família, é na escola, é no trabalho. Nós somos frutos dessa sociedade. E aí me aliviou compreender isso, quando eu vejo estudiosos explicando, e aí até quando eu ouço uma fala preconceituosa dessa, eu digo, a minha colega ainda não consegue enxergar o preconceito que existe. Por isso que nós não podemos calar. Por isso que nós temos que estar nessa roda de conversa, falando, trazendo esse tema. E penso particularmente que nós vamos levar muito tempo para a gente vencer. Fazendo um estudo, tem um autor, Joseph Campbell, ele diz assim, que não existe na psique humana a mulher fazendo algo diferente que não seja cuidar da casa e o homem caçar. E ele traz essa provocação de que, quando a mulher foi para o espaço público, que antes ela vivia no privado, quando a mulher foi para o espaço público, e aí veio esse conflito. E aí cabe a nós, sim, estar nesse espaço público, nessa representatividade que a Brenda traz aqui, para a gente falar, para a gente discutir, para dizer quem nós somos, como nós podemos ser, como nós podemos nos vestir, se quer o cabelo branco ou não, o que é que nós queremos. Vamos levar ainda um bom tempo, eu acredito, para a gente superar, para a gente construir uma nova psique humana, para a gente construir esse formato de que a mulher é capaz, de que ela precisa estar lá fora. E aí também tem um livro da Mel Del Priore, que ela traz o título, Sobreviventes e Guerreiras. E é muito bom o livro, porque ela vai falar não da mulher como vítima, mas da mulher que sempre lutou, a mulher que sempre teve voz ativa, a mulher que atuou politicamente, não desistiu.
E é por isso que nós estamos aqui. Então, nós não devemos nos desistir, nos angustiar, devemos nos indignar, como a doutora Juliana traz essa fala. Se eu estivesse lá, eu teria feito isso, eu teria feito uma investigação. E é isso que nós precisamos fazer. Na rua, como a nossa colega Ivanilda, né? Vai para a rua e diz, olha, eu estou aqui, eu também posso, eu também sou capaz. Né? A gente se faz assim. Então, essa é a nossa história, que nós precisamos, sim, trazer sempre esse debate. E aproveito, Tereza, para parabenizar por você trazer esse tema, porque a Beata, ela foi silenciada e agora nós precisamos dar voz a ela. É a voz de Tereza, é a voz de Lucélia, é a voz de Brenda, de cada uma que está aqui, de outros. Tem uma historiadora, que é Diane Nobre, que ela fala sobre a história da Beata, colocando muito bem o que aconteceu com a Beata e que nós precisamos dar voz a ela. Eu acredito, e aí a Diane diz assim, que os romeiros nem lembram da Beata muitas vezes, confundem com a Beata Mocinha, e aí cabe a nós trazer essa mulher de volta. Ela não foi esquecida por alguns, é tanto que nós estamos aqui falando, mas nós precisamos cada vez mais dar lugar à Beata Maria de Araújo, essa mulher que foi forte, que foi reconhecida pelo Padre Cícero, diga-se de passagem, quando a igreja silenciou, mas o Padre Cícero reconhecia na Beata essa mulher de fé e essa mulher que era protagonista, assim, do milagre. Ele sabia disso. Ele deixou relatos sobre isso, mas aí por uma questão religiosa ela foi silenciada e cabe a nós estarmos aqui evidenciando a vida dessa mulher que foi forte e que nós precisamos ser diariamente. Muito obrigada. E então, gente, na fala de todas vocês... Pois não, doutora. Desculpa quebrar o protocolo. Não. Eu já ia lhe dizer, se alguém quisesse se manifestar. Né? Não, é o seguinte, é só para dizer para vocês, dar uma dica de um filme que está no cinema, chama Coração de Fogo. Meu marido levou meu filho para assistir. Ele trata de uma menina, ele passa em 1920, por aí, passa de uma menina que é filha de um bombeiro e quer ser bombeira. E, na época, as mulheres não podiam ser bombeiras. E aí o filme gira em torno dessa trama, e para vocês verem... Assistiu? É legal mesmo? Eu não assisti, foi o meu marido que assistiu. Meu filho, ele é muito questionador, né? Ele é filho de peixe na jacaré, né? Ele é muito questionador. E aí ele chegou para mim e disse, como assim não existe mulher bombeira? Não pode ser mulher bombeira, meu filho, a mulher pode ser o que quiser. Mas no filme, aí falou o nome da mulher, ela não podia, ela se vestiu de homem, ela botou uma roupa para parecer que era mais forte. Por quê? Para você ver como o preconceito, ele nem sempre nasce, né? Ele é fruto da nossa sociedade. E aí eu achei muito interessante. Para quem eu converso, eu falo sobre esse filme, porque eu acho que se despertou nele. Ele tem 4 anos. Para a gente também deve ser muito, muito legal, né? A gente ver e ter a oportunidade de conhecer essa história, mesmo que seja para as nossas crianças de animação. Era só isso mesmo. Sim, a palavra continua à disposição de quem quiser fazer algumas colocações. Serei breve, né? Sim, é só porque eu acho que esse momento é oportuno e a gente não pode passar por ele sem deixar de registrar o repúdio às palavras do deputado paulista, né, o Arthur Duval, em relação às mulheres ucranianas, né, um comentário preconceituoso, né, de tara sexual. Não existe outra expressão que melhor qualifique isso. E assim, no início, né, a gente chegou mais cedo, né, estava conversando exatamente sobre isso, o quão vergonhoso, né, o quão humilhante, né, uma pessoa dessa, qual é a percepção psicológica de respeito à humanidade, onde pessoas, no auge de um sofrimento,
de ter que deixar suas casas, sua família, de qualquer forma, e sair, Deus dará, não sabe como vai ser acolhido, e num momento desse, que certamente aquelas mulheres enfileiradas, ali na sua imagem, a sua semelhança, o seu olhar era de sofrimento, e ainda assim, esse deputado tarado, desculpa a expressão assim, mas não existe outra, vi a pensar e de expressar a forma como ele expressou e a sua tara sexual despertar ali no meio de um sofrimento humanitário. E assim, o que a gente comentou aqui é que bom que a fala dele vazou, mas que pena que a gente sabe que muitos pensariam da mesma forma, mas poucos são descobertos. Então, assim, acho que o momento é oportuno para a gente registrar aqui, né, essa indignação com esse comentário. Obrigada, querido. Desculpe aí. A gente sabe que os questionamentos aqui foram muito significativos e que hoje, nós que assistimos a live, nos fortalecemos e nos identificamos com cada uma dessas mulheres que aqui falaram. E o nosso conhecimento, não é, professora Joyce, professora Lucélia? A gente que continua, a gente que aprende todo dia. A gente esteve aqui nesta sala de aula ouvindo a Ivanilda, guarda, a Jaqueline, vereadora, a doutora Juliana, promotora, a Sandrinha, representando esse papel de primeira-dama, a Zuneide, lá na sua secretaria, a doutora Alessandra, trazendo as contribuições dela, a peneirista Maria José, que tão bem, que emocionadamente falou da sua profissão, dos preconceitos sofridos, a voz altiva de Brenda. E, enfim, professoras, nós assistimos essa aula, um laboratório, um verdadeiro laboratório. E agora eu me volto para a nossa equipe do memorial, para dizer que vocês também, mulheres, que aqui assistiram a esses posicionamentos, esses questionamentos, e a gente envolvida pela Beata, que é isso que nós na Fundação, o sentimento que nós que fazemos a Fundação Memorial Padre Cícero, que a gente tem hoje, que a gente sente na pele, nós, todas as mulheres, sentimos na pele tudo o que a Magdalena, a gente representa tudo isso, mas a gente não vai se calar, a gente vai lutar e a gente não vai permitir que nessa gestão a Maria de Araújo seja silenciada, porque nós sabemos do prefeito que nós temos, foi buscar também a questão da LGBT+, e ele certamente, na condução de chefe político, vai alimentar políticas públicas para atender a essas mulheres que são estigmatizadas, que são as trans. A gente vai trabalhar nesse sentido, vai levantar a bandeira do nosso prefeito, que a gente tanto se orgulha. E agora a gente vai ouvir um poema do Braulio Bessa, que eu acho assim formidável no que ele diz. Eu imaginando o dia a dia de uma mulher, eu disse assim: que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada,
Que todo dia seja dia de você ser renovada, de ser 1000 em uma só, ser talvez reinventada, de ser o que quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo dia seja dia de você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixem embriagada e no toque mais suave ter a pele arrepiada. Que todo dia seja dia de ter a boca beijada, que na força da leveza tenha a cintura abraçada. Para ficar melhor só falta no cangote ser cheirada. Que todo dia seja dia de tu ser paparicada, de ter o mundo aos seus pés para você ser bajulada. E que não precise festa para você ser festejada. Que todo dia seja dia de tu ser admirada pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, mesmo sendo injustiçada. Que todo dia seja dia de você ser engraçada, pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada. Mas se a tristeza chegar, que tu seja consolada. Que todo dia seja dia de sair pela calçada, de caminhar do seu jeito, discreto ou com rebolada, de mini saia ou de burca, e não ser assediada. Que todo dia seja dia de você ser mais ousada, de amar quem quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo dia seja dia de não ter a voz calada, de se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja o dia da mulher ser respeitada.